Então, gente, vamos lá. Voltando aqui para a aula de cálculo, tá? Deixa eu só fechar aqui para a gente ver desde o início como é que acessa, né? Então, lá no LibreOffice, você abre o LibreOffice, né? E a gente faz planilha Calc, que é o mesmo do Excel lá do Word, tá? E aí ele tem um formato muito parecido com o do Excel. Então, na primeira aula, nós vimos como fazer uma lista, né? Uma lista de custos. Das coisas que você gasta por dia ou por semana, tá? E como é que eu faço, né? Para atribuir esses valores aqui, tá? Então, primeiro eu vou preenchendo, né? Tá? E aí eu posso juntar essas duas células aqui, apertando essa mesclar. Então, mesclar células é essa que ela vai pegar e transformar duas em uma célula, né? Para o texto aparecer aqui no meio, tá? Aqui você vai ter os valores que no início aqui não estão como uma moeda, né? Não estão como dinheirinho. Então você clica aqui, ele formata como se fosse a nossa moeda corrente, mas você pode escolher outro tipo de moeda dependendo do país, tá? No nosso caso, tá? Aí digamos que eu quisesse somar esses dois custos. Então no Excel, qualquer relação lógica que a gente for fazer, ou numérica ou não, você começa sempre pelo igual. Quando você aciona o igual, você está dizendo para o Excel que você vai começar a fazer uma relação numérica ou lógica, né? Aí o que eu quero somar? Não tá. O que eu quero somar? Eu quero somar o valor que está nessa célula. Aparece B2, não sei se vocês lembram que a gente falou isso, porque ele relaciona a linha com a coluna, tipo uma batalha naval, né? Então eu estou me relacionando esta célula aqui, tá? E aí, se eu quero somar, eu posso fazer simplesmente mais a outra célula que eu quero somar. Feito isso, eu não clico em mais em lugar nenhum, eu só dou o Enter, tá? E ele me dá o valor. Então, se eu trocar esse valor de cima aqui, se eu colocar outro valor e der o Enter, ele vai somar e vai me dar um novo valor embaixo. Qualquer valor que eu coloque na célula de cima e dê o Enter, e ele vai somar e vai me dar o valor aqui embaixo, tá? Que seria o nosso total. O total de transporte mais alimentação, tá? Aí aqui eu vou dar uma arrumada, botar centralizado, né? Então tá aqui minha planilhinha de custos, tá? E ela vai somar, vamos dizer assim. Então essa foi uma das primeiras coisas que nós fizemos lá, né? Teria outra maneira de eu fazer isso aqui. Isso aqui é a maneira básica, né? Transformando a operação matemática numa operação entre células aqui. Teria sim. Basta eu utilizar o atributo de função, que vai estar bem aqui, ó. Então, no assistente de funções, tá? Eu posso escolher a função que é a soma, né? Então, se eu escolher a soma, ele já vai, vamos dizer, me dar aqui, né? A soma das células, tá? Mas eu posso também escolher aqui, olha, a somatória, tá? E aí,
ele já entende que eu quero somar essas duas aqui. Quando eu der o Enter, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a mesma operação que eu tinha feito antes, mas usando essa função aqui, que ela aparece bem aqui, que é a função soma, tá? Então, essa foi, vamos dizer assim, o resumão do resumão do que nós vimos lá na primeira aula, né? Repararam que aqui, independente do valor que eu jogue aqui, ele já atribui para a questão, para o formato de moeda, né? Porque eu fiz isso antes. Eu atribuí o formato de moeda, tá? Então, qualquer valor que eu jogue, ele já vai transformar em dinheiro. E aqui, como eu estou já com a minha fórmula aqui pronta, né? Ele vai somar qualquer valor que aparecer nessas duas células, tá? Tem uma outra coisa que a gente viu naquele dia, que é também aqui, ó, adicionar casas decimais, tá? Ou excluir casas decimais. Então, ele aqui ele aumenta ou diminui as casas decimais, tá? Aqui ele formata como número. Aqui ele transforma em percentual, tá? Aqui ele transforma em data. Então, dependendo do formato que eu quero para o que eu estou preenchendo aqui na casa, eu vou ter várias opções aqui, tá?